A paz do Senhor a todos que nos ouvem nesta manhã, mais um devocional para a nossa breve meditação. E hoje eu quero falar de um assunto lindo, maravilhoso e importante: promessas. Então nós vamos ler no livro de 2 Coríntios, capítulo 1 e o verso 20. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, que Paulo deixa para mim e para você, dizendo assim, presta bem atenção, pois todas quantos forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo um sim. Por isso, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Primeiramente, devemos saber ou entender o que é promessa. Promessa tem vários significados. A palavra promessa significa muitas coisas, entre elas, compromisso ou garantia. Promessa é um compromisso que você faz, é uma garantia, porque a palavra promessa, ela vem do latim, que é promissa, que significa enviar para diante, deixar ir para diante, deixar crescer, garantir, assegurar. Eu preciso entender isso aqui, que a palavra promessa é o ato ou efeito de prometer algo a alguém. Compromisso assumido consigo mesmo ou com alguém de fazer algo. Eu preciso cumprir aquilo que sai da minha boca. Eu preciso ser verdadeiro, porque nós representamos Deus nessa terra como servo deles. E se eu sou servo de Deus e sirvo a Deus, e Deus sempre cumpre as suas promessas, quando eu também prometer algo, eu preciso cumprir. A Bíblia fala, se fizeres algum voto, tarde de cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolo. Você não é obrigado a prometer nada, mas no momento que saiu da sua boca, você tem por obrigação em cumprir. Mas o que me chama mais atenção é que Paulo está falando da promessa não de homem, não feita por homem, mas a promessa feita por Deus a nós. Por isso que ele diz, todas quanto forem as promessas de Deus, tem em Cristo, um sim. Por isso nós, seres humanos, proclamamos o amém para a glória de Deus. Porque a palavra amém, ela significa assim seja. Ou quando vamos mais a profundo, a palavra amém significa eu acredito nessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra, eu tenho fé nessa palavra, essa palavra vai acontecer. A palavra amém significa tudo isso. Então todas as promessas que foram feitas a você, se foi por Deus, tome posse, porque elas vão acontecer em nome de Jesus. O inimigo queira ou não queira, se foi Deus que prometeu a você, ela vai cumprir. Eu preciso entender isso na minha vida. Na Bíblia, a palavra promessa significa um compromisso ou garantia feita por Deus ao seu povo. É um ato de fé, amor, confiança que reflete na fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus. E Deus não é homem para que minta. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Abraça essa palavra, esse devocional de hoje, tá? Não precisa confiar em homens, mas confia em Deus. E para confiar em homem, saiba que esse homem ou essa mulher esteja servindo a Deus. Porque nós temos mania de citar, maldito o homem que confia no homem, mas esquece de todo o resto do versículo que diz, olha, maldito o homem que confia no homem, que aparta o seu coração do Senhor e confia na sua própria força. Eu estou resumindo aqui, no seu próprio braço. Nesse tipo de pessoas você não deve confiar. Aquelas pessoas que é falsa e fingida, não. Se ela te prometer, ela não vai cumprir. Mas se foi Deus, se foi um homem de Deus, uma mulher de Deus verdadeira, que vive a palavra realmente, Ele vai cumprir na tua vida. Então, nesta manhã, fique com essa palavra sobre a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. O seu chamado, se foi Deus quem te chamou e te prometeu, Ele vai cumprir. E se você recuar, Deus não tem prazer em você. Porque às vezes Deus te chama para uma grande obra, aí você já olha a dificuldade. Não, meu irmão, quando Deus te chamar para uma grande obra, Ele promete que vai te assegurar. Eu digo por experiência própria, quando Deus me chamou para pastorear, fiquei com medo. Deus me levou para um interior pequeno, eu fiquei com mais medo ainda, casado, pai de 2 filhas. Aí nós ficamos com medo, mas Deus fez uma promessa, diz para mim, assim como eu fui com os levitas, que não teve herança, mas eu fui a herança dele, serei com você, eu te prometo que eu vou te guardar.
2 anos e meio, mais ou menos, eu estou pastoreando. E nesses 2 anos Deus tem guardado, protegido, porque eu confiei na promessa que Deus me fez. Pois tantos quanto forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo um sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Creia na promessa de Deus. Confia na promessa de Deus. Aceite a chamada de Deus. Receba a chamada de Deus e obedeça, porque ele te prometeu e ele é fiel para cumprir. Deus te abençoe em nome de Jesus.